Bem, o Plano Cohen, como nós estávamos falando, então, né, 2 anos após os levantes, o país ainda vivia um estado de sítio, né? Como a gente falou, vivia um estado de guerra. Getúlio Vargas, então, decidiu permanecer no poder e conseguiu dar um novo golpe, então, com o apoio de alguns grupos. Apesar de uma parte das oligarquias desejar as eleições, elas não detinham mais tanto. Só um minutinho aqui. Getúlio Vargas precisava conservar a população e manter-se no poder, né? Apesar de uma parte das oligarquias desejarem as eleições, eles não detinham mais tanto poder para manipular o jogo político como faziam durante a República das Oligarquias. Getúlio Vargas precisava convencer a população a mantê-lo no poder. Para tanto, utilizou-se da ameaça de um plano de invasão comunista, aquele que eu falei para vocês, que ele acabou, né, inventando que eles colocariam fogo, né? Para tanto, utilizou-se de uma ameaça de um plano de invasão comunista, o qual seria liderada por algum chamado Cohen e causariam a destruição das cidades brasileiras. Hoje se sabe que esse plano é uma história fictícia, escrita por um integralista, Olímpio Mourão Filho, e que seria publicada nos boletins informativos da AIB. Bem, gente, como eu já tinha falado para vocês, né, foi um fato inventado e não era verídico, né? E esse fato está registrado, então, aí para provar que não foi verdadeiro. Bem, na página, então, 46, está falando assim: a história caiu nas mãos dos generais Goés Monteiro, Eurico Gaspar Dutra, que fizeram crer que havia um plano real de ataque comunista ao país. Em setembro de 1937, a notícia foi divulgada na Hora do Brasil, maior canal de comunicação entre o governo e a população, e trechos do suposto plano foram publicados nos jornais nos dias seguintes. Bem, a Hora do Brasil é aquela rádio que quando dá um determinado horário, acho que é 7 horas, se eu não me engano, vem, né, a Hora do Brasil. Aí para-se simplesmente, as rádios saem do ar e começa então a falar das estratégias governamentais, do que está acontecendo no país, notícias. Ela ainda existe, era muito utilizada naquela época, né, naquele período, era uma rádio importante, as pessoas que tinham condições de ter essas rádios se sentavam para escutar o que falava ali, porque era uma forma de entender o que estava acontecendo, né, dentro do Brasil. Diante de tamanha ameaça, em 10 de setembro, o Congresso Nacional foi fechado à noite e também a Hora do Brasil. Vargas informou a população sobre as mudanças no país, justificou a necessidade de continuar no poder com amplos poderes e de fechar o Congresso, pois haveria os sérios riscos de uma invasão comunista. Aproveitou e comunicou as orientações políticas do país, que a partir daquela data teria uma nova Constituição e era o início do período da ditadura Vargas. Então, o Estado Novo, né? Ele decretou o Estado Novo. Aí ele não teve mais eleições, ele não deixou mais nenhum partido se formar e ele acabou governando sozinho, né? Teve o apoio da grande massa para com ele para que isso desse certo, tá? Aqui tem um pedaço aqui que fala que é aprofundando, que é muito importante a gente ler, tá? E entender o que é então estado de sítio, o que foi essa atitude que Getúlio Vargas tomou. Estado de sítio. O estado de sítio pode ser declarado pelo chefe de Estado, mas sempre em situações extremas de calamidades, né? Calamidade pública, situação extrema, sobre uma ameaça estrangeira diante de algum movimento que coloque em risco a ordem constitucional do país, ou seja, que não esteja seguindo a Constituição. Getúlio Vargas aproveitou-se da instabilidade política do Brasil e dos movimentos da ANL para declarar o estado de sítio. Claro que havia sim uma intenção da ANL chegar ao poder, claro que eles estavam se juntando, formando ideias, mas não se sabe declaradamente se houve alguma
intenção desse tipo, porém havia sim esse partido, mas não foi exatamente dessa forma que aconteceu. Ele aproveitou-se então, né, usou de estratégia para que ele continuasse governando no poder, né, por mais um tempo que ele mesmo próprio determinasse. Um país nessa condição tem por 30 dias algumas garantias constitucionais suspensas, ou seja, aquele que decreta, vamos supor que hoje seja decretado um estado de sítio, ele tem 30 dias para garantir não seguir a Constituição, tá? Isso que há necessidade de se defender e garantir a ordem pública. Durante esse período, o Poder Executivo, representando o Estado, ou seja, o presidente, passa a acumular as funções de legislativo e judiciário. Além disso, ocorrem restrições aos direitos do cidadão. O governo pode determinar a busca e a apreensão de domicílio, a suspensão de liberdade de reunião, além de impor censura à imprensa e às correspondências. Trata-se, portanto, de uma medida provisória, porém, em casos de guerra ou de situações que permaneçam perigosas, as medidas podem ser prorrogadas por tempo que for necessário. E Getúlio Vargas, sabendo dessa fórmula, desse quesito, aproveitou-se e instaurou então o estado de sítio. Ficou bem claro que ele governa sozinho por um período determinado de 30 dias, ele acaba então acumulando o poder de judiciário e legislativo para ele não precisa, acaba governando e decretando o que ele acha, né? Estreitando então o cidadão também perde alguns direitos, né? E dessa forma ele acaba então instaurando o Estado Novo, que provavelmente a gente vai conversar sobre isso depois, né? Acredito que no próximo capítulo nós vamos ter um projeto que será diferenciado e lá no talvez 14 ou 15 a gente volte a falar sobre esse assunto, tá? Aqui eu vou deixar para que vocês façam então os exercícios. Vamos ver aqui, para vocês fixarem, né? Os exercícios conceituais, tá? Eu quero que vocês realizem, ok? E depois façam o contextualizado também, tá? A prof vai postar esses vídeos, conversamos mais sobre esse assunto lá na nossa aula do Discord. Fiquem ligados e até breve. Beijo no coração, tchau, tchau.